Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer o primeiro tutorial de make aqui para esse canal. É essa maquiagem aqui, deixa eu deixar pra vocês. Eu postei ela no Instagram e no Facebook e muita gente me pediu o tutorial dela. Então, como prometido, eu vim trazer o tutorial dessa make pra vocês. Então vem comigo aprender a fazer essa make bafônica. Com a pele limpa e hidratada, eu aplico o primer fazendo leves pressõezinhas nas regiões dos meus poros aparentes, para que o produto entre nos poros dilatados. Em seguida, aplico a base com a esponjinha, dando cobertura e acabamento ao mesmo tempo. Eu cubro todo o meu rosto com a base, inclusive lábios e olhos. Aproveito para puxar para o pescoço, para não parecer uma máscara, e também nas orelhas. Logo em seguida, pego um corretivo do meu tom de pele e aplico nas minhas olheiras, no meu nariz, no arco do cupido, entre as sobrancelhas e no queixo, já para dar uma leve iluminada. Esfumo tudo e após isso escolho um corretivo escuro para fazer o meu contorno. Da raiz do cabelo em direção aos lábios, eu começo esfumando esse produto e puxo para minha testa, esfumando e se fundindo com a base para ficar o mais natural possível. Aproveito para utilizar o mesmo corretivo abaixo da linha do contorno, para deixar ela mais marcada e evidente ainda. Obviamente, deixar mais evidente é uma opção minha, você não precisa fazer esse contorno. Esfumo tudo com a esponjinha para deixar um efeito natural e em seguida venho com um contorno em pó em um tom mais avermelhado e aplico sobre o contorno em creme que eu tinha feito embaixo. Esfumando tudo com um pincel para ficar natural. Pego um pincelzinho para contorno e faço meu contorno somente com o contorno em pó na região do nariz, traçando uma linha retinha do canto interno das sobrancelhas até a ponta do nariz. Em seguida, com uma esponjinha queijinho, faço as marcações com um pó solto para realçar as áreas de iluminação e já selar as regiões que eu quero. Aplico com um pincel a linhazinha do nariz para não desfazer o meu contorno. Com o pó compacto do meu tom, eu limpo todo o pó solto do meu rosto. Após isso, pego um blush em um tom coral e aplico na maçã do rosto, fundindo ele com o contorno. Aplico uma bruma para tirar o efeito do pó e em seguida molho o meu pincelzinho de iluminador e aproveito para aplicar o iluminador no meu rosto enquanto a minha pele ainda está molhada, acima da maçã do rosto, no nariz, no arco do cupido, entre as sobrancelhas e para as sobrancelhas eu utilizei uma sombra preta no tom da minha sobrancelha, eu tenho a sobrancelha bem escura e preenchi as falhinhas dela com a sombra. Penteei ela várias vezes para ver onde tinha as falhas e fui preencher, sempre evitando preencher muito o lado interno. Peguei o mesmo corretivo do início e delimitei a sobrancelha para ela ficar ainda mais marcada. Esfumei tudo com a esponjinha e o olho está pronto para receber a sombra. Utilizando uma sombra marrom avermelhada, eu delimitei o meu côncavo com um pincel de esfumar bem larguinho, só para fazer uma cama para as sombras mesmo. Em seguida, com um pincel de esfumar menorzinho e mais preciso, eu fui esfumando uma sombra verde musgo, bem escuro, sobre minha pálpebra, começando pela linha do côncavo externa e descendo para a pálpebra móvel. Fui esfumando até os dois olhos ficarem iguais, alternando entre o primeiro pincel e o segundo. Depois, com o pincel para aplicação de sombras, eu peguei uma sombra verde em um tom um pouco mais aberto e apliquei
um pouquinho antes da sombra verde que eu tinha utilizado anteriormente, unindo uma a outra. Em seguida, peguei outro pincel bem abertinho de esfumar e com aquele tom de verde mais claro ainda, eu esfumei as bordas das demais sombras, puxando essa sombra até a parte interna da minha sobrancelha. Apliquei com o dedo uma sombra cintilante verde sobre a sombra verde aberta que eu tinha aplicado antes e com o mesmo corretivo fiz um leve cut na parte interna do meu olho, só para fazer uma marcação clarinha. Sobre essa marcação, eu apliquei o mesmo iluminador que eu utilizei no meu rosto, iluminador pérola, bem clarinho. Em seguida, utilizo um glitter prateado logo abaixo da sobrancelha para realçar o olhar e sobre o iluminador clarinho que eu havia passado no cantinho interno dos olhos. Após isso, utilizando um delineador em gel diluído, eu pego um pincelzinho de delinear bem preciso e começo o delineado. Prendo a respiração, puxo uma linha em direção à minha sobrancelha e vou puxando ela até o canto interno do meu olho, ajeitando todas as falhas do delineado. Quando eu tracei toda a linha, eu traço uma linha até a linha d'água do meu olho, passo um pouquinho e puxo em direção aos cílios inferiores. Mais uma vez, traço uma linha em direção à minha sobrancelha, puxo uma segunda linha em direção à parte interna dos meus olhos e vou preenchendo as falhinhas. Em seguida, faço o canto interno, puxando uma linha em direção à linha d'água, saio um pouco do olho e volto para os cílios inferiores, fazendo o famoso Foxy Eyes, ou olhos de raposa. Após isso, utilizo a mesma sombra musgo do início nos meus cílios inferiores e esfumo todo o meu olho na parte inferior. Aplico a mesma seleção de cores, logo em seguida o verde um pouco mais claro e o mais clarinho por último, para deixar tudo bem harmônico. E depois venho com a máscara de cílios. Notem que, para aplicar a máscara de cílios, eu coloco o espelho abaixo do meu rosto e olho para baixo. Assim, eu evito de sujar a minha sombra e eu consigo pegar os cílios bem da raiz, penteando eles, alongando e definindo. Com os cílios inferiores, eu olho diretamente para o espelho de frente mesmo. Com um lencinho demaquilante, eu limpo toda a base dos meus lábios e aplico o Big Lips, inclusive tem vídeo aqui no canal. Esse gloss vai fazer com que os meus lábios fiquem mais preenchidos e maiores. Enquanto isso, eu aplico a cola nos meus cílios postiços e deixo elas secarem um pouco até elas estarem transparentes. Começo colando o centro e depois colo a parte externa e por último interna. Faço a mesma coisa do outro lado. E utilizando uma máscara de cílios seca, eu uno os meus cílios aos cílios postiços. Após isso, eu aplico o meu batom líquido mate sobre o gloss, sem retirá-lo, e espero secar. Quando está quase seco, eu utilizo um iluminador dourado, combinando com a cor do gloss, e aplico bem no centro dos meus lábios. E para finalizar, um gloss com glitter, para deixar tudo mais iluminado. E o resultado foi esse.
Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa make, aprendido com esse tutorial como fazer. Se vocês forem reproduzir, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, nas fotos de vocês, que eu vou amar olhar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, aproveita para comentar se você gostou e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder as novidades que eu venho postar sempre por aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo e agora eu deixo vocês com alguns closes que eu fiz dessa make, tá? Tchau, tchau!